Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, como também no nosso canal no Spotify. Pode achar pelo nome Robson Carvalho ou Robson Cidadão. Aproveita e já faz a sua inscrição. E ainda chegando também com o nosso programa através da nossa TVT São Paulo e retransmissoras pelo Brasil e também no seu canal do YouTube. E ainda chegando também para o portal Congresso em Foco, né, onde nós compartilhamos essas informações importantes. Hoje, no Espaço Cidadão, continuando a parceria com o Observatório das Metrópoles, tentando mostrar que um outro futuro é possível, com foco nas eleições, nós trazemos aqui três pesquisadores, um deles aqui, professor Beni Schwarzberg, que é do Núcleo Brasília, ele é professor na UNB, no Observatório das Metrópoles. Também conosco, doutorando lá na Universidade Federal do Espírito Santo, Núcleo Vitória, Tiago Guadalupe, e ainda conosco o Tiago Moreira, do Núcleo Fortaleza, lá da Universidade Federal do Ceará. Com eles vamos tratar desse tema que é ilegalismos e serviços urbanos, trazendo vários temas que têm a ver com o dia a dia nas cidades, com direito às cidades, com violência urbana, com a metropolização das regiões nas cidades, sobretudo no entorno das capitais, tudo isso e muito mais no programa de hoje aqui com vocês. Eu já dou boas-vindas ao nosso primeiro convidado, professor Beni Schwarzberg, da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Já inicio com a pergunta, professor, pedindo que o senhor fale para nós, né, sobre a relação entre o crescimento das cidades, né, das populações e o planejamento metropolitano, né? Muitas vezes, algumas pessoas nas suas pesquisas não dão importância a esse crescimento, aos impactos que trazem quando as cidades começam a se encontrar uma com as outras, mas parece que essa realidade está mudando e eu queria saber por quê. Bom dia, meu caro Robson. Bom dia aos colegas aqui do Observatório Tiago Moreira, de Fortaleza, Tiago Guadalupe, de Vitória. É um prazer estar aqui compartilhando esse debate. Eu penso que o próprio conceito de metrópole tem a ver com a ideia de cidade-mãe. A cidade-mãe se expande e, ao se expandir, ela se aproxima dos outros núcleos, dos outros municípios, as outras cidades, e vai formando uma mancha contínua urbana, né? Os problemas que nós estamos debatendo, pesquisando, estudando, e que vão desembocar em políticas públicas, têm a ver com uma região que se metropoliza, né? Ou seja, essa cidade-mãe que se expande e passa a exigir serviços públicos integrados, concatenados, articulados. Então, por exemplo, a área de transporte, que é talvez a mais significativa nesse aspecto da circulação de pessoas e mercadorias, né? Se vê muito claramente a necessidade de um sistema público de transporte integrado, ou seja, a unificação das tarifas, as pessoas poderem pegar um ônibus, uma condução numa cidade e poder se deslocar para trabalhar em outra cidade que está anexa praticamente, né? É sua vizinha, né? Então, a integração dos transportes é um dos casos mais claros que demonstra a necessidade de uma governança integrada, ou seja, um governo metropolitano, um planejamento metropolitano e uma gestão metropolitana, de preferência do conjunto dos serviços públicos urbanos. Muito bem, professor. Agora eu gostaria de ouvir, né? Vamos lá, vamos sair de Brasília, aqui de onde estamos falando, inclusive, vamos agora lá para Vitória, no Espírito Santo, ouvir um pouco, doutorando em Política Social, Tiago Guadalupe, que é desse núcleo de Vitória, no Espírito Santo, a respeito de qual é a relação, entre a violência e a criminalidade
nos centros urbanos? Eu sei que tem muito mais questões além de muitas vezes a violência, a truculência da polícia, sobretudo em áreas mais pobres, mas na hora que você tem, como o professor Beni falou, o problema de uma cidade que vai crescendo, outras cidades vizinhas vão crescendo e elas se encontram, esse problema se torna comum. Então, do mesmo jeito que acontece com o transporte público, tem que pensar numa solução que seja coletiva, me parece que o mesmo pode acontecer em relação à área de segurança pública. Seria assim, meu caro amigo Tiago Guadalupe? Oi, Robson. Prazer estar aqui com você hoje, com os colegas do Núcleo Brasília, Núcleo Ceará. Acredito que seja por aí mesmo, né? A formação de, de um desenvolvimento urbano, né? Como o colega falou antes, né? Sem um planejamento adequado, sem uma previsão, né, de espaços de convivência que seja adequada a todos, com a presença dos serviços, né, oferecidos pelo Estado. Quando isso não ocorre, né, você tem problemas aí que vão ser decorrentes aí dessa falta de estruturação, né? Aqui no Estado a gente vê já há alguns anos a implantação de uma política pública nessa área, chamado Estado Presente, que tem um pouco essa perspectiva de estar, né, independente da região, do local, da Grande Vitória, principalmente também no interior, com essa presença do Estado e buscando, inclusive, atender essas situações onde tem uma tendência de maior ocorrência de violências, né? Seja no âmbito patrimonial e de preocupação com essa questão, né? Quanto na questão de preservação de vidas e uma criminalidade violenta, né? Muito bem. Agora vamos sair de Vitória no Espírito Santo e vamos para o Nordeste, lá no Ceará, em Fortaleza, conversar com o Tiago Batista Moreira. E eu gosto lá da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria de saber, Tiago, qual é a relação que pode ser feita, né, entre o crescimento do crime e o aumento da violência que nós temos observado, né, casando também com essa questão que é o crescimento populacional, essa temática que acabou nós acabamos de ouvir por parte do Tiago Guadalupe, né? Ou seja, há algo semelhante acontecendo no Ceará? Olá, quero primeiro saudar aqui Robson e os meus amigos professores, Beni, Tiago. Bem, aqui na capital Fortaleza, a gente tem um problema aqui semelhante a outras metrópoles. Como o professor já bem salientou no início da entrevista, há um processo de crescimento das metrópoles e, por consequência, as cidades vizinhas, elas passam a vivenciar também essas problemáticas. Eu estou falando aqui de uma dinâmica de metropolização. Então, pensar, por exemplo, Fortaleza hoje é pensar numa das capitais que teve um dos maiores índices de violência nas últimas décadas e, por consequência, também teve o espraiamento dessa violência. Então, a gente está falando aqui de um momento onde a discussão ela se estabelece numa perspectiva muito mais ampla. Como o professor disse, uma gestão metropolitana é necessário. Eu estou falando de um fenômeno que, de início, estava concentrado dentro das suas metrópoles, dentro das suas capitais, e que hoje se desgarra. Você vê cada vez mais presente o aumento dos índices de violência nas cidades metropolitanas. É um processo que até mesmo aqui em Fortaleza, com o advento da ascensão das facções criminosas, a gente pode perceber que, no início, principalmente ali, 2015, vamos colocar 2016, 2017, quando a gente tem o início dessa expansão, há como se fosse um subdimensionamento desse processo de expansão. E isso talvez tenha sido um dos fatores com que a gente tenha não tido a atenção suficiente para o processo de disseminação dessa violência que acabou chegando na região metropolitana, impactando. Eu estou falando de coletivos criminosos que têm origens interestaduais, mas que afetaram diretamente uma dinâmica local, agregaram-se às dinâmicas locais das gangues,
e crime que já existia dentro da capital Fortaleza, conseguiram adentrar dentro do sistema penitenciário, conseguiram adentrar dentro da periferia, conseguiram fazer ali o aliciamento de jovens dentro dessa periferia e tornar o fenômeno das facções criminosas, juntamente com esse processo de metropolização da violência, um fenômeno cada vez mais complexo e de importante atenção a ser dado pela segurança pública, porque a gente não está falando mais de um fenômeno concentrado nas capitais, mas de um fenômeno que se dissemina numa velocidade muito rápida para toda a região metropolitana, que é um fenômeno que acontece numa capital aqui como Fortaleza, que concentra toda a sua complexidade e desigualdade, mas também é um fenômeno comum em outras capitais no restante do nosso país. Você está acompanhando o nosso Espaço Cidadão, discutindo temas importantes sobre processos de metropolização, segurança, violência, desigualdades sociais, a solução conjunta dos problemas que interligam as cidades que estão nesse processo de metropolização. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Vamos continuar com essa entrevista logo depois do nosso intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, discutindo temas muito importantes nesta temática de ilegalismos e serviços urbanos, processo de metropolização das cidades, violência e segurança pública. Agora vamos voltar para Brasília com o professor Beni Schwarzberg, da Universidade de Brasília, UNB. Professor, e mesmo com avanços sociais, marcos legais da política urbana, me parece que ainda permanecem problemas como concentração de população, concentração, desigualdades sociais, pobreza nas periferias, e isso, de alguma maneira, nos parece se relacionar também com essa questão da violência, não é, professor Beni? Sim, Robson, aqui nós percebemos isso de uma maneira bastante nítida e cristalina, não é? Se a gente observar, da mesma maneira que os colegas se referem à Grande Fortaleza, à Grande Vitória, nós temos aqui a Grande Brasília, uma Brasília metropolitana, que transcende não só ao plano piloto de Brasília, a capital estritamente, mas inclusive a todo o Distrito Federal. São as cidades, municípios que estão no chamado entorno metropolitano. São cidades goianas, né, que estão a norte, a sul, a leste, a oeste do Distrito Federal e que crescem de uma maneira quase que explosiva, né? E boa parte dessa população faz um fluxo pendular diário, cotidiano, em busca de trabalho, emprego, serviços de Ou seja, um saúde, vai e vem, né? educação. Mora, por exemplo, em Goiânia, mas vem todos os dias para Brasília, Sim, né, ou para uma das cidades satélites de Brasília para trabalhar e volta, ou para estudar e volta. exato, exato. E, sobretudo, as cidades mais próximas, né? As cidades como Valparaíso, de Goiás, como Lusiânia, como Formosa, Planaltina, de Goiás, Novo Gama, que fazem esse fluxo diário, né? Para estudo, para hospitais, para trabalho, né? Trabalhos os mais diversos. Então, o atendimento a toda essa população exige políticas integradas, como a gente vem discutindo, né, no âmbito do Observatório das Metrópoles, né? A questão da gestão, ela é fundamentalmente a integração das funções públicas de interesse comum. As funções públicas de interesse comum aos municípios envolvem abastecimento de água, redes de esgotamento, tratamento de lixo, né? Lixões, aterros sanitários, né? A questão dos transportes, o planejamento da rede pública de saúde e de educação e também de segurança. Os colegas aqui se referiram a problemas de violência, criminais, etc. e tal. Nós observamos de uma maneira bem nítida também como isto acontece aqui no Distrito Federal, especialmente num tema que é muito caro para nós, que é a chamada grilagem da terra. Da mesma maneira que se fala em milicianos, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras cidades, né, pessoas que dominam territórios, controlam
inclusive de forma criminosa, ilegal e informalmente serviços urbanos, né? Como, por exemplo, redes de internet, né? É muito comum isso. Aqui na grande Brasília Então, isso também metropolitana. acontece na Grande Brasília, professor? Grilagem de Sim, terras sim. e... Exato, exato. Aqui o fenômeno do milicianismo aqui, ele tem esse nome, é a grilagem, né? É a ocupação de terras por pessoas que não detêm a propriedade dessas terras, não é? E que passam a controlar territórios e populações e comunidades, né? Essa grilagem é um fenômeno generalizado, até porque Brasília, por ter nascido, né, originalmente de um projeto, né, do Plano Piloto de Brasília, da transferência da capital, tem ainda uma relativa fartura de terras, né? Então, essas terras são o obscuro objeto de desejo dessa chamada grilagem, que é uma apropriação ilegal e criminosa da terra e das comunidades. Informação importante, impressionante, né? Eu não imaginei que, e no caso de Brasília também existiam essas grilagens, né? Parecia, aparentemente, quando você circula pelo plano, você tem visões completamente diferentes, mas saindo um pouco mais, já se percebe como que é a realidade fora do plano piloto em Brasília. Vamos agora sair de Brasília e voltar para Vitória, no Espírito Santo, com o nosso professor, doutorando em política social, Tiago Guadalupe. E eu gostaria de saber como é que as políticas públicas, Tiago, elas podem afetar essa sensação de segurança, né? Basta cuidar da sensação de segurança e como é que fica a segurança real. É uma questão importante, né? A gente, por mais que a gente passe por um momento de indicadores criminais, de registros oficiais, de redução, né, principalmente de homicídios, aqui no estado do Espírito Santo, né, tanto dados aí do Atlas da Violência que acabaram de sair, né, que vai até 2022, mostra aí uma queda de quase 40% nos homicídios aqui nos últimos 10 anos. Como a gente já tem dados do primeiro semestre desse ano, que é a menor taxa de homicídio da série histórica registrada aqui, né? Mas, assim, essa ideia da própria sensação de segurança da população vai muito além, né, dos registros oficiais, né? A gente busca muitas vezes os indicadores para as políticas públicas nos melhores registros e a estatística oficial, principalmente em relação ao homicídio, você tem pouca subnotificação diferente de outros indicadores, né? Agora, a sensação de segurança, nem sempre ela caminha junto, né, com esses registros oficiais, né? Por isso mesmo a gente está com uma pesquisa de vitimização inédita aqui no estado, que ela permite a gente, não só a gente estimar, né, aquilo que não vai para o boletim de ocorrência e para os registros oficiais, né? A gente consegue estimar aquilo que realmente a população está sofrendo, tanto em relação a qualquer tipo de criminal, né? Mas que impacta muito na sensação de segurança, né? Como também ela consegue medir, né, os grupos sociais que vivem nas cidades, nas metrópoles, que se sentem mais seguras e com mais qualidade de vida naqueles locais ou não, né? Assim como também as pesquisas de vitimização vão cruzar essas informações com a própria vitimização e com a própria confiança nas instituições, né? A confiança na própria polícia, por exemplo, que faz esse trabalho na área de segurança pública, né? Então, são trabalhos muito importantes e que a gente não pode ficar restrito também ao que oficialmente está registrado, né? Para a gente entender como que a população tá se sentindo em relação à segurança e à qualidade de vida de forma geral, né? Você está acompanhando o nosso Espaço Cidadão, discutindo temas importantes sobre processos de metropolização, segurança, violência, desigualdades sociais, a solução conjunta dos problemas que interligam as cidades que estão nesse processo de metropolização. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Vamos continuar com essa entrevista logo depois do nosso intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, discutindo temas muito importantes nesta temática de ilegalismos e serviços urbanos, processo de metropolização das cidades, violência
e segurança pública. Eu gostaria de saber, procede ou não a informação, ou isso é um fake, de que quando nós consideramos facções criminosas, por exemplo, do Rio de Janeiro, elas estariam sendo exportadas para outros estados do Brasil, dentre eles Fortaleza, por exemplo. Bom, pertinente, Robson. É, esse cenário ele não acontece apenas aqui em Fortaleza. Pronto, como você acabou de falar de Natal, Natal sofre com essa condição. E é um fenômeno analisado por diversos autores, tanto da sociologia, da geografia, da área criminal. O fenômeno hoje de faccionalização em escala nacional, ele está mais do que comprovado, ele está mais do que consolidado. Então você tem hoje, principalmente nas capitais nordestinas, aí a gente vai destacar Norte e Nordeste nesse contexto, porque elas têm sua origem ali na região sudeste, e passa por um processo de disseminação, expansão, interiorização desse processo. A gente está falando de uma área, como o Nordeste e o Norte, área de interesse para esses grupos, para esses coletivos criminosos. Eu estou falando do Norte, uma área que tem uma extensa fronteira com os países andinos, produtores de drogas. Eu estou falando do Nordeste, que tem uma área potencial, grandes capitais, portos, áreas de exportação que estão para além dos tradicionais áreas de exportação de drogas que estavam presentes na região sul e sudeste. Tudo isso contribui para a consolidação de novos núcleos de interesse desses grupos criminosos. Então, se você analisar os dados, como o Thiago já falou, do Atlas da Violência, você tem ali as capitais nordestinas em destaque. As cidades nordestinas como Fortaleza, Natal, Salvador, que sofreram de forma bem drástica nesses dois, vamos colocar aqui, nessa segunda década do século XXI até hoje, de forma pontual com a expansão dessas facções criminosas. A gente teve primeiro uma consolidação ali nos presídios, de certa forma, isso não durou muito tempo dentro dos presídios. Muitos dos governantes, acho que, de certa forma, não acreditaram no potencial que esses grupos tinham para se disseminar pelas periferias metropolitanas. A gente vê a dificuldade de controle hoje desses grupos, a dificuldade do Estado em combater esse grupo, que são grupos criminosos extremamente organizados. Então, você precisa pensar hoje a dinâmica de expansão das facções criminosas como uma dinâmica nacional. Nacional. Hoje, Perfeito. as facções criminosas presentes no estado do Ceará são facções criminosas que têm origem locais, as facções que agem como resistência aos grupos que chegaram aqui nessa segunda década do século XXI, como o Comando Vermelho, como o primeiro comando da capital. Mas eu tenho os grupos locais, o GDE, eu tenho os grupos que agem como uma espécie de resistência. E assim também é em Natal, assim também é na Paraíba, assim também é em Salvador. Então, esse fenômeno ele não se dá mais em escala local, não. O fenômeno das facções criminosas é um fenômeno em escala nacional. Então, para pensar em qualquer forma hoje de se discutir ou de se pensar em iniciar qualquer proposta de combater o crime, principalmente na sua escala do crime organizado, é pensar numa dimensão de organização em escala integrada. Então, Fortaleza, o Nordeste em si vive o problema e com isso, o Thiago já falou um pouco dos dados, há uma ascensão vertiginosa dos dados de violência. A expansão se Perfeito. dá das facções criminosas, querendo ou não, por meio do controle territorial, por meio de ações pautadas em violência. Eu estou falando de controle territorial, de a A história forçar da grilagem, como falou o professor Ben, efeito. inclusive. Eu tenho também Perfeito. forçar o enclausuramento residencial. Eu tenho uma população que, em algumas regiões da cidade de Fortaleza, é expulsa de suas moradias. Então, eu tenho um problema extremamente complexo, mas que não dá para ser pensado hoje único e exclusivamente dentro da escala Fortaleza. É para ser pensado na escala metropolitana, é para ser pensado na escala do Estado e é para ser também pensado numa escala nacional. Perfeito. Bom, nós vamos agora para a última rodada, o tempo passa rápido, né? E eu quero ouvir, fazer mais uma pergunta para cada um e também já pode, após a resposta da sua pergunta, né, trazer de repente contribuições, né, diante do que nós diagnosticamos, quais são possíveis caminhos e soluções para o que a gente está discutindo aqui e fazer as suas despedidas. Então, eu agradeço já a participação do professor Beni Schwarzberg, da UNB, Núcleo de Brasília, do Observatório das Metrópoles, e pergunto, professor Beni, o senhor faz uma relação interessante entre carroça e avião para explicar o que, professor? Obrigado.
Bem, Robson, essa analogia da carroça com o avião, ela tenta fazer uma alegoria da situação que nós vivemos em Brasília. O avião é uma alegoria ao plano piloto de Brasília, que tem o formato das asas do avião, ou como prefere o seu inventor Lúcio Costa, uma borboleta, não é? Mas o avião faz dar essa alegoria a uma cidade pensada moderna, né? Com os principais avanços do urbanismo modernista e que é rodeado por uma periferia que, embora viva na mesma época, parece viver na Idade Média, do ponto de vista dos serviços, do ponto de vista da precariedade da vida das comunidades, né? Do ponto de vista da precariedade da infraestrutura dessas cidades. É como se nós vivêssemos ao mesmo tempo no século XXI e no século XVIII, né? Ao mesmo tempo, essa desigualdade que é combinada. E por que que ela é combinada? Porque as pessoas que vivem nessa periferia metropolitana, alegoricamente a carroça, elas precisam do avião para viver. É onde elas basicamente vão atrás de oportunidades, de serviços, etc. E, por outro lado, a gente também não pode deixar de perceber que aqueles que vivem no avião moderno também precisam daqueles que vivem na periferia, na carroça, né? E, alegoricamente, eu sempre brinco com essa imagem, né? O avião não dá ré. O avião precisa de um carrinho, que é como se fosse uma carroça, que ele empurra para trás para ele depois poder alçar voo. Então, o que existe, de fato, é uma interdependência entre o avião e a carroça. Então, tempos absolutamente distintos que convivem, entretanto, espacialmente num mesmo território. E que isso foi A uma poucos relação de quilômetros. dominação, não é, professor? A poucos quilômetros você tem, né, o avião do plano piloto moderno, né, e os carroceiros, inclusive, as pessoas que vivem de catar lixo. Estamos no Espaço Cidadão tratando de tema muito importante, legalismo de serviços urbanos, falando sobre as relações entre o crime organizado e o processo eleitoral. Fique atento. E para você que nos acompanha pela TV, nós ficamos por aqui, mas essa entrevista continua no nosso canal do YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão e também no Spotify, o mesmo nome, e ainda no portal Congresso em Foco. A gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.